Salve! Eu sou Yuri Ivankov e este é Uma Bebida, Uma Conversa. E hoje, chá. O que é política? A palavra política é derivada do termo polis, que na origem grega significava cidade. Originalmente a palavra política fazia referência ao estudo de como a cidade, de como o governo funcionava. Depois a palavra política passou a representar também as ações do próprio governo. Então, a maneira como o governo funciona, e não mais o estudo dele, passou a ser chamada de política. Hoje em dia, o termo política faz referência também às ações entre indivíduos e o que se espera dessas ações. Política é qualquer ação que interfira na vida de outros indivíduos. Política é a expressão de poder de cada indivíduo frente a outros indivíduos. Via de regra, as relações entre os indivíduos podem ser divididas em poderes. Poder de ordem econômica, poder de ordem ideológica ou poder político. Há quem negue a divisão nesses três poderes. Mas é bem possível que esses três poderes tenham sido divididos justamente para favorecer alguns desses grupos. Por exemplo, qual a necessidade de separar poder político de poder ideológico? A necessidade de dizer, por exemplo, de que as religiões estão certas, e isso não é discutível dentro do âmbito político. Então não se discute tal coisa. Tal coisa é dada como verdade, não há razão para discutir esse poder. Logo, há quem separe poder ideológico de poder político. Poder ideológico é o poder das ideias, é o poder das religiões. O poder econômico também, por exemplo, foi separado desse poder político para justificar a razão pela qual algumas pessoas têm dinheiro e fazem o que querem, e as outras que não têm dinheiro se submetem a elas ou morrem de fome. Essa razão ou essa divisão acaba sendo útil para quem já é detentor do dinheiro. Então, por isso, muita gente apresenta o poder entre as pessoas divididas dessas três maneiras. Primeiro, poder econômico, depois poder ideológico e, por fim, poder político. Mas se a gente pensar um pouquinho, o poder político, que é o uso da força, principalmente no Estado, não está dissociado do poder ideológico e do poder econômico. Quem é que governa os países? São as pessoas que conseguem convencer ideologicamente, pelo menos na democracia, são as pessoas que conseguem convencer ideologicamente os indivíduos a escolherem eles como líderes. Da mesma maneira, quem tem poder de convencimento ideológico? Quem tem dinheiro suficiente para pagar propaganda, para fazer com que algum personagem conhecido defenda suas ideias e assim por diante. No fim das contas, esses três poderes estão muito interligados e eu particularmente acho difícil dividir poder político de poder ideológico e poder econômico. Além disso, para que serve a política? A política tem como principal fim a manutenção da ordem. E nesse caso há quem diga que só o Estado é capaz de exercer política. Outra questão importante para a gente pensar em política é definir política de maneira ética ou moral. Nesse caso, a política precisa levar em consideração os objetivos. Se política é a arte de negociar, a política é entendida como o meio que leva a um determinado fim. Sejam esses meios ideológicos, de convencimento ou mesmo do uso da força. Na política, então, o que interessa, via de regra, é o fim, é o resultado obtido e não o caminho pelo qual a política foi tratada. É uma coisa que foi apontada, por exemplo, por Maquiavel, a ideia do maquiavélico. Os fins justificam os meios. Isso é uma frase eminentemente política, porque o que interessa são os fins. A política é a maneira, é o jeito
como se consegue algo. E quem é que pratica a política? Quem está na sociedade e quem toma alguma ação para alterar alguma relação social. Agora, se eu falo em política, eu não estou falando em sistema político. A diferença é que no sistema político, a maneira como as ações vão ser determinadas, como as decisões vão ser tomadas, é que está estabelecida de uma determinada maneira. Por exemplo, num regime político totalitário, já subentende-se que o Estado vai interferir em todos os aspectos da vida social e da maneira como aqueles que estão governando quiserem. Já na democracia, pelo menos na democracia plena, as decisões são tomadas de acordo com os desejos da maioria. Então existe uma ação política, uma conversa política, uma negociação política que não necessariamente precisa envolver violência física, mas é sempre uma última ameaça. Para ser política, uma ação precisa interferir na vida de outras pessoas, da sociedade. Há quem diga, por exemplo, que escolher comer pão de queijo não é uma decisão política, com o que eu discordo. A não ser que você coma o pão de queijo que você mesmo fez, resultado da mandioca que você plantou, você vai interferir na vida de outras pessoas e vai interferir de alguma maneira nas relações do Estado, pagando imposto ou não, por exemplo, cometendo crimes ou não, aumentando a quantidade de mão de obra empregada e assim por diante. Então, mesmo ações pequenas que interferem na vida de outras pessoas, eu considero como ações políticas. Então acaba sendo besteira a pessoa querer dizer que não gosta de política, porque política é a maneira como a tua vida vai ser conduzida, é a maneira como você vai interferir na vida de outras pessoas, ou ainda, como outras pessoas vão interferir na tua vida. Não adianta não gostar de política. Primeiro, porque não é possível não fazer política. E segundo, porque se você não quiser fazer política, você vai sofrer política. É isso. Tchau. Poder econômico é poder de quem tem dinheiro, óbvio. Aquele que dá emprego porque quer, quem trabalha, trabalha se quer, e se não quer, não trabalha e passa fome e morre de fome. Não tem problema. Ou tem. Seria o poder ideológico, que é a capacidade de convencer as pessoas a acreditarem ou aceitarem ou a enxergarem uma dada realidade filosófica ou religiosa. E um terceiro bloco de poder seria o poder político propriamente dito, que é exercido e estabelecido pela força. Ou seja, se os dois tipos de poderes anteriores não funcionam, o que entra para resolver por vez os problemas é o poder político.